Capítulo 7. Nos 3 sábados seguintes, Ana não apareceu na vila. Inventava desculpas quando Soledade lhe telefonava. Tinha de levar Vera ao dentista, Lisa não ia muito bem, não podia perder o concerto da cultura. Passava esses fins de semana em horrível monotonia. Exatamente nesses dias, o marido ficava em casa mais tempo, sempre a conversar com os filhos, o que para ela era insuportável. Ia sozinha a um vesperal de cinema ou teatro. Depois, em casa, pretextava dores de cabeça para ficar no quarto. Eram tão desagradáveis aqueles dias que, decorrido um mês, quando a cunhada telefonou insistindo, ela prometeu ir. E sentiu um alvoroço, como se fosse ainda menina e se preparasse para uma festa ansiosamente esperada. As manhãs de abril eram frescas e muito amenas. Ela mesma preparou a valise e disse a Lisa que só voltaria segunda-feira. Tomou a direção do carro e saiu sozinha. Sentiu de novo o prazer de estar na estrada, lembrando versos, pensando, divagando sem tirar a atenção da tira de asfalto que se ia desenrolando à sua frente. Numa rua tumultuosa da Lapa, uma meninazinha de saia azul e blusa branca sorriu-lhe da beira da calçada. Retribuiu o sorriso. Mais adiante parou para dar passagem a um bando de meninos que saíam de um grupo escolar. Depois teve que parar outra vez por causa do sinal. Perde-se mais tempo para chegar à estrada do que na própria estrada, pensou. Quem estará lá essa semana? Continuou aumentando a marcha. Encontrou um caminhão carregado e coberto de lona. Viu o ajudante do motorista fazer um sinal ao companheiro para lhe mostrar o carro atrás e percebeu que lhe davam passagem. Alegre, ela fez um agradecimento com a mão e passou célebre. Que cavalheiros, aqueles trabalhadores! Sentiu-se jovem, bem disposta. Bastava uma prova de simpatia e bondade, qualquer prova para deixá-la assim. A paisagem parecia-lhe mais bonita. A princípio, muitas chaminés, gente andando apressada. Depois as casas foram rareando. Já não havia pedestres e os bosques surgiram. Mata ao longe pintalgas de quaresmeiras. As cássias, já despidas das roupagens amarelas, perdiam-se entre multidões de árvores comuns. Mais 10 minutos e estarei lá. Acelerou o motor e recitou, acompanhando o ritmo da marcha. Toda pena de amor, por mais que doa, no próprio amor encontra recompensa. Não entendia os versos, mas aquele não tinha dúvida, era camoniano. De Camões? Não, de Ana Amélia, mais camoniano. Passou à frente de um ônibus que ia a Campinas. Agora viria o desvio para a direita, depois a Porteira e a vila, lá no cimo da colina, dominando os arredores até onde a vista alcançava. Foi chegando. A uns metros da Porteira já se lia claramente, Vila Soledade. Um menino correu e abriu. Em pouco estava passando entre as árvores da estrada, fazendo a curva sobre o saibro silencioso, parando junto à garagem. Manuel veio pegar a maleta, amável, saudando-a risonho, lastimando, como um bom velho empregado, a ausência dela. Subiu apressada os degraus do terraço, dirigiu-se à sua cela. Lá estava ela, à sua espera, singela, fresca, uma coberta cor-de-rosa sobre a cama e na mesa um ramo de petúnias com um vaso de porcelana azul. Ouviu a voz do cunhado na porta. Estávamos desconfiados de que não queria mais saber de nós. Tive tantas coisas a fazer ultimamente, respondeu, olhando o carão de Arnaldo vermelho de sol. Por aqui como vão? Tem notícia das meninas e da Hortência? Arnaldo contou das cartas de Cristina e Andréia. Tia Hortência dizia que pretendiam voltar no final do ano. Falou coisas do sítio. A vaca holandesa deu cria ontem. Um bezerrinho muito bonito, você precisa ver. Mas ela passou mal, quase morreu. Precisei chamar o veterinário às 3 da madrugada. Soledade apareceu. Como vai, querida? Que bom tê-la aqui hoje. Vem pouca gente. Nair e Gastão e mais 3 pessoas que devem chegar para o almoço. Quem não pode vir é Otávio. Telefonou ontem à noite.
Ia ao rio, a negócios. Ana tamborilou os dedos na mesinha junto às petúnias. Sentia leve desaponto que procurava dominar. Que ideia! Que interesse posso ter na vida dele? Mostrou-se despreocupada. Quis saber mais notícia dos viajantes. Perguntou de novo o que diziam as cartas da tia Hortência. Como devem estar aproveitando, não é, Soledade? E que ótima companheira arranjaram. Até me dá vontade de ir à Europa, só para encontrar tia Hortência e passear com ela. Fê-lo sair do quarto. Queria trocar de roupa, cair na piscina logo. Estava com saudades de nadar um pouco. Então não demore, disse Soledade, acabando de fechar a porta. Ana chegou ao espelho. Toda a sua vivacidade desapareceu num momento. Sentiu-se cansada, o brilho dos olhos como que embaçado. Tirou o lenço colorido que enrolara na cabeça para proteger os cabelos contra a ventania, na estrada, o casaquinho e ficou junto à janela, cismando. Por que eu vim? Que me trouxe? Que objetivo? Sou má companheira, antes tivesse ficado em casa sozinha. Ensimesmou-se na contemplação da paisagem. Não fosse o receio de a tomarem por louca ou excêntrica, tomaria o automóvel imediatamente e voltaria. Nadou sem grande entusiasmo. No almoço quase não tocou nos pratos. Nete, você não está bem disposta, sente alguma coisa? Perguntou Soledade. Um pouco de dor de cabeça, mas deve passar logo, não se preocupe. Esforçou-se por parecer natural. Riu, pediu uma dose de uísque a Arnaldo. Depois do almoço, os outros foram jogar, e ela foi para o piano. Ficou tocando baixinho até tarde. Levantou-se então, espiou o jogo, jogou um pouco, sem entusiasmo, não gostava. Na manhã seguinte, acordou cedo, atenta aos menores ruídos. Puxou as cortinas da janela e, sentada na cama, contemplou longo tempo a paisagem. Levantou-se, vestiu-se com preguiça. Foi ao encontro dos outros na piscina. Os 2 dias custaram a passar. Na segunda-feira chegou abatida à sua casa. Lisa aconselhou que ficasse na cama, talvez fosse ameaça de resfriado. Não quis. Fechou-se no estúdio e tocou 2, 3 vezes um noturno de Chopin, depois uma valsa de Brahms. Dedilhou uns acordes variados. Acabou tocando uma valsinha antiga, chorosa, que a fazia lembrar da avó Clarinda que endoidecera. Albertina telefonou, convidando-a. Fosse passar uns dias no Rio, tinha saudades de sua neta. Foi. Tomou o avião animada. Passaria o resto da semana com a irmã. Seria bom. Logo à chegada, pediu-lhe que não fizesse muitos convites. Preferia ficar só com ela e conversar bastante. O passeio, porém, não a alegrou. Voltou ansiosa para que chegasse setembro. Combinara ir naquele mês à Argentina com a irmã. Seria bem agradável viajarem juntas, muito íntimas e amigas. Contanto que Albertina não recomeçasse seus infindáveis sermões, contava com que a viagem a distraísse, desse outros motivos para conversas. Quando Soledade telefonou na sexta-feira, Ana hesitou. Até aquela voz tão conhecida a fazia estremecer agora. A cunhada insistia. Não imagina como foi agradável a semana passada. Vieram 18 pessoas para almoçar no domingo. O dia esteve belíssimo. Venha amanhã. Seus companheiros de natação estarão aqui. Ana sentiu a blusa palpitar sobre o peito. Que ideia de Soledade falar em meus companheiros de natação. Pensou antes de responder. Vou resolver, Soledade, não sei se poderei. Resolver o quê? Venha sem falta. Arnaldo disse que você ganha carradas de saúde quando passa o fim de semana aqui. Respira outro ar, descansa da casa. Venha sim, minha flor. Não vou, martelava o pensamento de Ana. Passei uns dias no Rio, sabe? Talvez eu não possa sair agora. Ora, vem aqui. Não é o Rio, mas é tão perto. Ana acabou anuindo. Está bem, irei. Que bom, Nete. Soledade às vezes parece criança, pensou Ana ao recolocar o fone no gancho. Foi.
Quando o automóvel fez a curva para entrar na garagem da vila, seu coração bateu de ansiedade. Por que fora? Por que se alegrava tanto só de se sentir ali? Otávio viu-a chegar. Apressou-se a auxiliá-la a descer, fechar o automóvel, carregar a valise. Há quanto tempo não nos encontramos, Ana? Faz mais de um mês. O rosto dele estava próximo do seu, risonho, mas não lhe pôde ver os olhos. Os vidros dos óculos eram muito escuros. Ele beijou-lhe as mãos. Como estavam geladas. Acho que me resfriei um pouco no caminho, disse ela, simulando um ar indiferente. Então desça logo ao jardim. O dia está magnífico, e este ar corta qualquer gripe. Sozinha no quarto, enquanto se arrumava um pouco, Ana sentiu-se alvoroçada. Queria chegar logo ao jardim. Ao jardim por quê? Para ver as flores, os pássaros, os raios de sol. Passamos uma longa temporada sem nos ver, hein, Ana? Tornou Otávio a falar assim que a viu. Tomou-a pelo braço, ajudou-a a descer os 3 degraus do terraço e foram dar uma volta até o lago. Ele afastava os ramos baixos das árvores para que não a ferissem, dava-lhe a mão a cada degrau ou obstáculo. Cavalheiresco e gentil. Ela estava aturdida, estremecida todas as vezes que ele a tocava e tinha uma vontade imensa de rir alto, cantar. Voltou-se para ele. Sabe, estive no Rio. Passei quase uma semana lá. Eu também estive lá antes de você. Foi pena as nossas viagens não se coincidirem. Seria ótimo. Que horror, pensou Ana. Estou ficando louca. Sentaram-se num banco à beira do lago e olharam os gansos e os marrecos gritadores. De repente, ela não se lembrava por que disse aquilo. Pediu. Tire um pouco os óculos, Otávio. Eu me esqueci da cor dos seus olhos. Mal acabou de falar, arrependeu-se. Percebeu ligeiro sobressalto no companheiro, que tirou prontamente os óculos e fitou-a. Ela procurou dar cunho de brincadeira ao pedido e disse rindo. São de tom castanho claro. Quando o sol bate neles, ficam meio amarelos. Ele também riu e disse, pois eu não me esqueci da sua fisionomia, nem de um detalhe sequer. Como poderia esquecer a cor dos seus olhos? São lindos e azuis. E se eu fosse pintor, poderia pintar o seu rosto sem vê-lo. Ah, mas isso é bem difícil. Para um artista, não. Não sou artista, mas esteja você onde estiver, seu rosto estará sempre presente. Delicioso ouvir aquilo. Meu Deus, estaria ela ficando louca, louca como a avó? Por que lhe pedira para tirar os óculos? Não conhecia a si própria. Quem estava sentada ali não era ela, Ana. Senhora Estevão de Morres. Ei, vocês aí, o que estão fazendo? Perguntou uma voz lá da ponte. Estamos olhando os marrecos, respondeu Ana alegremente. Era Nair que se aproximava. Veio quase correndo, as pernas morenas e nuas. Sentou-se ao lado deles. Pôs-se a contar histórias de um noivado desfeito que causava escândalo. Enquanto falava, procurava pelos nas pernas. E preciso passar gilete hoje mesmo nas minhas pernas. Com esses pelinhos crescem depressa. Continuou falando. Dos pelos passou a descrição da casa que queria mandar fazer. Não sabia se a construiria ou não, mas apenas imaginava. Gastão não parecia animado a fazer a casa agora. Tudo tão caro, não é, meu bem? Falou da filha, ainda era pequenina, não lhe dava cuidados. Mas quando ficasse moça, pensavam que ia deixá-la na ignorância de certas coisas? Não, saberia ensinar-lhe o que era a vida, para que ela se defendesse sozinha. A filha não seria uma donzelinha boba como ela. Nair fora. Otávio e Ana trocaram um rápido olhar divertido. Sabiam que quando Nair entrava por esse terreno, expandia-se, falava horas. Vamos nadar? Propôs Ana. Vocês dois estão meio sorumbáticos, o que houve? Ana forçou uma risada. Você estava contando tantas histórias saborosas que ficamos quietos só escutando. Levantaram-se. Otávio distanciou-se, foi para o grupo de Arnaldo. Não voltou a aproximar-se de Ana uma vez sequer, mas ela percebeu que olhava disfarçadamente.
Ela nadou um pouco, depois foi para o quarto. Ficou deitada, olhando a paisagem. Não podia pensar em Otávio sem certa agitação. Era uma sensação agradável e ao mesmo tempo angustiosa. Bem notara a alegria dele ao vê-la, a ansiedade que ela experimentara durante aquelas semanas. Ele a teria compartilhado? Tudo aquilo seria mera ilusão? Sentiu medo, mas de quê? Durante a noite depois do jantar, Otávio se aproximou mais de Ana e ela ficou-lhe grata por isso. Ele a espreitava de longe e ela tinha a impressão de que se chegassem um ao outro para conversar, toda a gente veria algum entendimento entre ambos. Alguém os apontaria num canto do terraço. O que há entre eles? Estão juntos o tempo todo. Será? Ana estremecia só de imaginar o que diriam os outros ao vê-la sempre ao lado de Otávio. Ela, que raramente fumava, aceitou um cigarro, pô-lo desajeitadamente na boca, fumou com avidez. Conversou num grupo, noutro. Repetiu 2 vezes a dose de uísque. Foi espiar o que jogavam. Evitou o pensamento que voltara, irrefreável. Por que não permanecia na margem segura onde vivera até então, vendo os outros se debaterem com correntezas perigosas? Por que tão subitamente desejara também correr perigos, arriscar-se a passar a outra margem? Via Otávio estendendo-lhe os braços e sentia impulsos de segui-lo, embora aquelas águas pudessem ser fatais. Loucura! Por que não fugir enquanto era tempo? Telefonaria segunda-feira a Albertina. Precisava do apoio dela urgentemente, ali, naquele instante, antes que se afogasse. Com um cigarro entre os dedos trêmulos, desceu os degraus do terraço, parou no meio do gramado, olhou a noite. O céu salpicado de estrelas. A claridade da lua emprestava-lhe às folhas aspecto irreal, prata pura. Como ficaram belas as samambaias nos recantos do jardim, iluminadas por aquela luz diáfana. Caminhou até o fim do gramado. Dali ouviu o som da vitrola, o ruído de vozes alegres. Jogou fora o cigarro e voltou devagar, aspirando o ar perfumado da noite. Viu o vulto de Otávio esperando-a à entrada. Procurou não olhá-lo de frente, mas não pôde dominar sua alegria quando o viu falar em voz alta e natural. — Vamos dançar, Ana? Quando ele a apertou nos braços, ela já estava distante. Passara o primeiro encanto, felizmente. Ana sentia-se fortalecida à lembrança da irmã. Chamá-la-ia, sim. Viesse passar uma semana, o calor no rio deveria estar insuportável. Venha, diria, insistindo. Ela viria. E as duas reincentariam aquelas intermináveis palestras, a irmã batendo a tecla de que era preciso ser corretíssima. Humilde, deixaria a Albertina falar, e só lhe diria sim. Depois recordariam os pais, os avós, os antigos professores, e estaria salva. A música continuava, e ela seguia nos braços de Otávio, indiferente, uma boneca de mola. Não conhecia esse Fox, disse, apenas para não parecer grosseira. Qual, Ana? Você não precisa fingir. Você nem está ouvindo a música, está longe. Em que pensa, afinal? Ah, em nada. É que estou com sono. Levantei-me cedo e já é tarde. Que horas são? Não pense nas horas nesse momento, Ana. Não, acho que me recolherei quando a música parar. Então quer combinar um passeio amanhã no bosque cedinho? E se fôssemos outra vez até aquele regato da divisa? Lembra-se de que uma vez apostamos e não cumprimos a aposta? Ela não lhe contaria nunca que quase se perdera por causa daquela aposta, que esperara em vão, que ele fosse surpreendê-la. Não, Otávio, estou realmente sentindo tanto sono que amanhã não conseguirei acordar cedo. Quer que eu vá bater na porta do seu quarto? 3 pancadinhas discretas? Não, prefiro que não vá. A música cessou. Os dois continuaram de pé e ele propôs. Vamos beber alguma coisa? Ao menos um refresco? Não, obrigada, vou direitinho para a cama. Até amanhã. Esgueirou-se por entre os pares e as mesas e saiu da sala. Uma vez no quarto, sentou-se na cama desolada. Tolice fugir assim. Ele era boa pessoa,
Nem sequer a cortejava, tudo imaginação dela. Tinha de ser mais natural, conversar, rir com todo mundo. Agora estava ali, triste, sem poder dormir. Quando ouviu todos se recolherem. Ela ainda acordada. Abriu a janela para o vale escuro. Escutou. Tudo quieto. Fechou a janela de novo e procurou um comprimido para tomar. No dia seguinte, quando apareceu no jardim, já estavam todos lá. Todos não, faltava Gastão. E havia uma figura nova, um amigo de Arnaldo, Vitório. Era a primeira vez que o via. Pensou, divertida, que Soledade e Arnaldo sempre preparavam surpresas assim, um hóspede inesperado, e que quase sempre resultava numa criatura interessante. Aquele Vitório, pelo menos, teria algum atrativo especial, pois os outros cercavam-o, atentos. Sabem, disse Glória apresentando o recém-chegado ao grupo. Ele é uma grande autoridade em teatros. Foi crítico durante alguns anos em Roma. Ana cumprimentou-o. Era simpático. Uns olhos azuis e doces, contrastando com o queixo acentuado, um pouco para a frente, e os cabelos escuros, levemente encaracolados. A uma pergunta de Soledade, ouvira-o responder que sim, vira Ana Bolena, de Maxwell Anderson. Muito bem construída, muito interessante. Quem fez o Henrique VIII? Quis saber Ana. Gassman, disse ele. Saiu-se à perfeição, e com aquela sua voz rica, cheia, pôde dar ênfase necessária ao papel. Talvez não me tenha agradado muito a linha dada pelo encenador às figuras centrais. Contudo, o desempenho foi excelente. Também gosta de teatro? Concluiu, fitando-a nos olhos. Sim, muito, disse Ana, pensando lá consigo. Diacho de homem, é um desses que parecem ler até o fundo da alma. Feião como ele só, mas muito simpático. Essas peças clássicas são sempre muito cacetes, falou Arnaldo. Para mim são como certas óperas, fazem dormir. Vitório deu uma risada estridente, mostrando os dentes claros e fortes, uma risada dessas que ecoam longe. Todo ele era exuberante, no falar, no rir, no andar. Chegou-se ao dono da casa, bateu-lhe 2 palmadinhas nas costas, protestou. Não dissesse aquilo, o teatro clássico era belíssimo. Não vira o Hamlet por Barrault? Assistimos sim, adiantou-se Didi. Todo mundo assistiu, mas não sei se todo mundo gostou. Eu fui dos que gostaram, confessou Arnaldo. Vitório pôs-se a falar da adaptação e modernização dos clássicos. Para bem do público, a adaptação honesta e bem feita oferecia a vantagem de tornar conhecidas e acessíveis muitas peças que não teriam êxito algum se representadas no original. Depois alguém citou a peça de Mary Chase. Aquele Hervey, o coelho simpático de Elwood, a aparecer em toda parte. Vitório já a conhecia, vira-a nos Estados Unidos, e agora de novo no TBC de São Paulo. Não a perdessem, valia a pena. E se anunciassem aqui a nova peça de Arthur Miller, A Morte do Caixeiro Viajante? Também não deixassem de assistir. Belo espetáculo. Ana voltou o rosto de repente. Deu com Otávio sorrindo para ela. Ou não seria propriamente para ela? Sentiu um frêmido estremecer seu coração. Sim, sorrira para ela, de maneira diferente, não irônica, nem apenas cordial. Albertina, disse baixinho consigo mesma, como a buscar a ajuda de proteção, pois aquilo até parecia arte de magia, feitiçaria. Que sabia ela? Bastava um sorriso para deixá-la agitada, espantosamente agitada. Continuavam falando de teatro e arte. Ela ouviu Arnaldo citar uma frase de Tolstói. A verdadeira função da arte é exprimir sentimentos e transmitir compreensão. Que é exatamente o que muitos artistas não conseguem fazer, aparteou Didi. Vejam os quadros modernos. Que é que eles transmitem? Confesso que a mim, nada. Nem a ideia do amor, nem a da morte, nem a alegria, nem a dor. Fico tão fria ante um quadro moderno quanto dentro dessa piscina. Houve risos. Por sob as flores da mesa, Ana viu Otávio replicar. Pois eu gosto. Nem tudo me agrada, mas alguns modernos me agradam mais do que a maioria dos chamados acadêmicos.
Por que discutir coisas de arte? Opinou Soledade com a calma habitual. Já no tempo do meu avô, dizia-se que política, arte e religião não se discutem, é tempo perdido. Arnaldo acudiu brejeiro. Engana-se, meu bem. Dizia-se, política e religião não se discutem. Vitório ajuntou. A arte é por conta dela que não gosta de discussões. Todos riram divertidos. Ana admirou mais uma vez a ternura mútua daquele casal, tão amigo e tão unido. E estão casados há quase 30 anos, pensou. Então o amor pode resistir ao tempo. Quando voltou a cabeça de novo, Otávio tornou a sorrir-lhe. Retribuiu o sorriso. O diálogo mudo, que só ela e ele entendiam, continuou entre conversas animadas. Agora Vitório falava de livros. Quem já lera a 25ª hora? Soledade e Ana haviam lido, os outros nem sequer tinham ouvido falar. Pois não deixassem de ler, recomendava ele. Não conhecia obra alguma que refletisse tão agudamente os tempos modernos. Soledade arriscou um comentário. Muito bonito de fato, mas impressionante, e arrematou. A certa altura ele conta que amontoaram num único caminhão muito mais homens do que podiam caber. Iam para um campo de concentração, e estavam tão comprimidos aqueles homens um contra os outros, tão apertados, que as pernas, os braços, as cabeças e os troncos misturavam-se, de forma tal que era impossível distinguir a cabeça de uns dos troncos de outros. Os mais baixos ficaram sufocados e morreram, os mais altos conseguiam apenas respirar. E ainda dizem que certos pintores modernos se inspiram em sonhos, falou Nair, que se mantivera absorta e desinteressada até então. Na vida moderna, ninguém precisa sonhar coisas absurdas, elas acontecem. Soledade interrompeu de novo a conversa. Ia mandar servir o almoço. Arnaldo disse que queria ver todos com apetite, por isso não azedassem o estômago com mais discussões ou controvérsias. Acompanhou a esposa galantemente até a mesa. Otávio fez um movimento como se dirigisse a Ana, depois parou e ela saiu do terraço com Vitório. Na mesa não olhou para ele, permaneceu assim o resto da tarde. Às vezes sentia-se tentada, um sorriso só, que mal faria. Dominava-se, porém. Não quis ficar no terraço à noite. Alegou uma dorzinha de cabeça e foi dormir cedo. Dormir? Não, ficou horas pensando, arrependida de estar ali. Deveria estar sossegada em sua casa. Assim que chegasse no dia seguinte, telefonaria à irmã. Mas não telefonou. Albertina talvez não pudesse vir. Talvez viesse e cismasse de repetir que o cordeirinho estava muito pálido, acabado, que haveria, que não haveria. Não, era melhor não haver. Ana sentava-se no piano, procurando lembrar uma das músicas prediletas. Nem sempre lembrava. Começava um prelúdio, parava. Começava uma valsa, parava. Levantou-se, andava pelo jardim. Às vezes entrava na casa, vestia um tailê, punha uma boina e saía, andava, ia até o centro, olhava uma vitrina e voltava cansada. Lisa perguntava-lhe se sentia alguma coisa. Não, nada, ou se queixava apenas dorzinhas na cabeça. A governanta recomendava atenciosa. Deitasse um pouco, não tomasse sol, não lesse com pouca luz. Vera queixou-se um dia de dor na garganta. Ela se apressou em levá-la ao médico. Lisa protestou. Tolice, aquilo não precisava de médico. Um gargarejo e uma compressa bastavam. Mas foi. Como a mocinha parecesse bem disposta depois, convidou-a para uma sessão de cinema. Assistiram a uma fita banal. Vera não gostou. Ela também não conseguiu prestar atenção ao que se passava na tela. Na sexta-feira, Soledade telefonou. Ana tinha as mãos trêmulas quando pegou o telefone, mas falou serena. Ah, Soledade, creio que não poderei ir esta semana. Se for, estarei aí antes das 11, mas não me esperem. Não foi. Passou a noite insone. Na manhã seguinte, imaginava a estrada lisa, os pneus arranhando o asfalto, a chegada à Vila Soledade. Revia o dístico. Sejam bem-vindos. Pensava na casa, no jardim, no terraço, os nadadores na piscina, Arnaldo insistindo na mesa, coma isto, coma aquilo, Glória contando loucuras, Otávio. Se quisesse, podia ir à tarde ou domingo cedo.
Ou iria apenas para almoçar e voltaria logo depois? Iria, não iria? Não foi. À noite, outra vez, o mal-estar, a inquietação. Tomou um livro no quarto de Vera, o primeiro volume de Jean Christophe. Deixou-o de lado. Se nem os livros ainda desconhecidos prendiam-lhe a atenção, não seria aquele que a distrairia. Mas pegou-o novamente, abriu-o ao acaso. Voltou ao seu quarto e deitou-se. Conseguiu ler até 2 horas. Na segunda-feira, mal acabara de almoçar, Soledade chamou. Alguma novidade? Não, uma conversinha apenas para matar saudades, falar dos amigos e conhecidos em comum. Foi uma pena você não ter vindo, Annette. Vitório esteve aqui. Ferrou uma discussão com Glória e Otávio que durou horas. Coisas de política, imagine. Eu que detesto política nem dei palpites. Quem mais foi? Didi, naturalmente. Nair, a turma de costume. Menos Gastão. Nair foi sozinha, então? Sozinha e muito animada. Disse que ela e Gastão tiveram uma briga feia e que desta vez se separariam de fato. Arnaldo acha que se separaram sim. Encontrou-se com Gastão na cidade outro dia e ele lhe disse que não suporta mais as loucuras da mulher. Sabe que ela perdeu muito no jogo? No fundo, não é má pessoa, Annette. É alguma coisa que não funciona bem lá dentro. Soledade é sempre a mesma, incapaz de ajuizar mal dos outros, pensou Ana antes de falar. Gostei muito de Vitório, sabe? Parece excelente. Parece só? Não, Annette, Vitório é excelente. Está entusiasmado com o Brasil. Acho que ficará morando aqui. A conversa terminou com uma pedindo à outra. Não faltasse no próximo sábado. Não faltasse. Todos sentiriam sua falta. Os dias decorreram na monotonia habitual. Uma senhora inglesa, cujo marido tivera negócios com Estevão, ofereceu um chá a Ana. Tudo bonito e fino. Muitas senhoras presentes. Cumprimentos, conversas corriqueiras. Às 19 horas terminava a reunião. Ana despediu-se, mas pensando no íntimo que deveria retribuir a gentileza, talvez convidar o casal para jantar, e não tinha vontade de dar jantares ou fazer convites. Na quinta-feira, precisou ir à costureira. Convidou a filha que não quis acompanhá-la. Ia à cidade com uma amiga. Escolher um presente de aniversário. Não tinha tempo. Experimentou 2 vestidos, um de lãzinha, para qualquer hora, outro mais fino, mas nenhum dos 2 a entusiasmou. A costureira observou amável que Madame Morris não estava bem disposta. Queria um comprimidinho, um refrigerante? Aquela amabilidade insistente fazia-lhe mal. Ana nada queria, estava muito bem. Saiu pensando na solicitude da costureira e da vendedora, sempre sorridentes, sempre com palavras de elogio. Se algum dia ela ficasse pobre e tivesse de trabalhar para viver, nunca poderia trabalhar no comércio, nunca. Ter que sorrir sempre é horrível. À volta encontrou sobre o consolo do vestíbulo um convite de casamento. Uma prima longe que morava no Rio ia casar com um advogado de fama. Cerimônia na Candelária. Recepção. Ótimo pretexto para dar outro pulo ao Rio, fugir dali, esquecer os fins de semana. Chamou a filha. Comentaram juntas o convite e a festa, e a viagem. O pai talvez quisesse ir, falou Vera. Gostava de festas assim. Poderiam levar o automóvel e o chofer. Lisa também. Há quanto tempo a governanta não fazia uma viagem? Boa ideia levá-la ao Rio. Rodrigo ficaria com os outros criados e mais um caseiro. Poderiam ficar uma semana. Mas se Estevão fosse, não quereria hospedar-se em casa de Albertina. Iriam para um hotel. Seria mais cômodo. Poderiam ir à praia e ela, Ana, escolheria por si mesma um programa de passeios. Estevão chegou cedo. Vera correu ao seu encontro, o convite na mão. Ficaram longo tempo no escritório a falar da viagem. Nem uma vez sequer lembraram de chamá-la, perguntar qualquer coisa. Só depois de acertarem o que desejavam, Vera subiu a escada correndo, embarafustou pelo quarto de vestir da mãe e gritou: "Papai também vai, mamãe, vamos todos." As compras, os preparativos para a viagem e os dias passados no Rio se prolongaram. Vera quis esperar um baile do Fluminense e Estevão precisou tratar de negócios, por isso se demoraram lá mais tempo. Tudo contribuiu para aumentar a melancolia de Ana.
Albertina sentiu porque o cunhado não quis hospedar-se na sua casa. Queixou-se amargurada à irmã. Os convites a fatigavam, e o casamento, a noiva elegantíssima, a recepção muito concorrida, a música, as flores, fizeram-na ainda mais triste. No dia da festa, Ana nem bem regressou ao hotel, quis repousar um pouco. Estevão levou Vera para assistir um show numa boate. Lisa foi ao cinema, e ela pôde dar largas à sua tristeza. Chorou. Talvez pena de si mesma, de sua solidão, talvez pela evocação da cerimônia nupcial que lembrava o seu próprio casamento. No dia seguinte, Albertina telefonou convidando para o almoço. Ana teve de recorrer a todos os pretextos para recusar e não foi. A irmã assustou-se. Correu ao hotel para vê-la. O que é que tinha o seu cordeirinho manso para não querer nem almoçar na intimidade em família? Nada, repetia Ana. Cansaço. A cerimônia do casamento fora muito demorada e ela permanecera de pé muito tempo na recepção. Não se incomodasse, queria apenas repousar um dia. Ia à praia todos os dias. Passava horas olhando o mar azul, as ondas alvas e crespas. Ao longe, um navio passando, parecia tão vagaroso, mas ia rápido a caminho de outros mundos. Pensou novamente numa viagem. Depois que voltasse da Argentina, iria à Europa. Vera poderia acompanhá-la, deixaria Rodrigo com Estevão. E se a filha não quisesse ir? Não iria, com certeza. Ana contava com a tentação de Paris. Vera vivia falando que queria conhecer Paris antes de casar. Fez planos. Visitaria museus, ateliês de artistas mais famosos, compraria um quadro expressionista. Ficaria bem no estúdio, na parede junto ao piano. Não deixaria de rever as rosas de Bugatel. Não conhecia nada tão belo em matéria de flores. Nas manhãs claras, passearia a pé, vagabundeando, olhando o vai e vem dos trabalhadores, se misturando com turistas. À tarde, concertos. À noite, iria a todos os teatros. Um dia viu um casal saindo do banho. De longe lembrava Otávio. Ou não. Lembrava sim, a mesma estatura, o jeito de sorrir, mostrando os dentes brancos. Sábado. Que estariam fazendo aquela hora na vila? Teve ímpetos de correr ao telefone, pedir uma ligação interurbana, perguntar de todos, mandar lembranças. Dominou-se, mas não pediu. Estava ali para se distrair, não pensar, buscar apoio, nada de loucuras. Entrou no hotel e encontrou todos à sua espera. Vera perguntou por que se demorara tanto. Já estava preocupada, até mandar a Lisa à praia. Almoçaram sozinhas. Estevão almoçou na cidade e avisou que regressariam segunda-feira de manhã. Ana suspirou aliviada. Já se sentia cansada, ansiosa por estar no seu quarto ou no estúdio. Começou a tamborilar os dedos na mesa do hall. Uma melodia qualquer veio-lhe com insistência ao ouvido. Uma balada antiga. Como se chamava? Não lembrou o nome. Na segunda-feira, assim que chegou, ligou para a vila. Contou pormenorizadamente a viagem. Soledade quis saber como fora o casamento, a festa, os conhecidos que encontrou. Depois falou animada. Vitório está pensando numa temporada aqui. Aproveita o sossego da semana para escrever um livro sobre teatro. Aos sábados há sempre muita gente, então ele descansa. Você precisa vir esta semana. Não sei, respondeu Ana sobressaltada. Estive mais de 2 semanas fora. Já não lhe disse que a vila não é no Rio? É tão perto. Se não puder vir sábado, venha domingo. Farei o possível, Soledade. Não irei, não devo ir, repetiu Ana consigo mesma todos aqueles dias. Quando chegou sexta-feira, viu que precisava de um casaquinho esporte novo. Comprou. Gostava de usar casaquinho com calça comprida. E agora os dias já estavam mais frescos. Precisava de 2 pulôveres novos. Comprou também, um vermelho e outro amarelo. Não irei, não devo ir. As roupas servirão para usar pela manhã, em casa. Não irei. Mas foi. Cedinho, sábado, chamou Lisa. Estava cansada, tinha dor de cabeça. O ar do sítio lhe faria bem. Tomou a direção e enveredou-se por ruas, avenidas, ruas outra vez, e finalmente alcançou a estrada. O coração batia. Por quê? Loucura. Só porque ia rever os amigos da Vila Soledade. Uma nuvem escureceu repentinamente o céu. Tomara que o tempo não fique feio. Piscina sem sol não tem graça. O sol tornou a aparecer.
e Ana sentiu-se ainda mais animada. Quem estaria lá esta semana? Vitório era certo, por causa do livro. E quem mais? Glória e Didi, talvez? Gastão e Nair, ou só Nair? O casal estaria ou não desquitando? Talvez encontrasse novos amigos de Arnaldo. Ele sempre tinha convidados inesperados. E Otávio estaria? Acelerou a marcha. Quase não via a estrada. Que ânsia de chegar! Quando avistou a casa lá em cima da colina, suspirou alegre. Nunca fiz este percurso em tão pouco tempo. Bati um recorde, com certeza. Pensou contornando a curva e levando o automóvel para a garagem. Ninguém ali. Ainda era muito cedo. Manuel viu-a de longe. Apressou-se a recebê-la. Pegou a maleta, o casaco, acompanhou-a até a casa. Bom dia, Manuel. Como estão todos? Perguntou Ana. Bom dia, dona Ana. Tudo bem aqui. A senhora hoje chegou mais cedo. Vim mais depressa, a estrada estava boa. Tem muita gente hoje? Seu Vitório já está aí há um tempinho, a senhora sabe. Dona Glória vai chegar para o almoço, com Didi. E mais um casal. Parece que Dona Nair só chegará amanhã. Arnaldo não tem hóspedes novos? Não, senhora. Quem não vem essa semana é o doutor Otávio. Está viajando. Ana sorriu. Ah, o doutor Otávio está em viagem? Não sabia. Foi falando com ar natural e subindo os 3 degraus do terraço. Entrou no quarto, abriu a janela. Olhou a paisagem. Estava um pouco cheia de bruma, mas ainda assim era bonita. Suspirou forte. Poderia descansar 2 dias, sem pensar. Otávio não viera.